Voltamos com o nosso terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Fernando. Dr. Fernando, o nosso debate é sobre os 60 anos da Revolução Chinesa que faz em 1º de outubro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a pena de morte na China. Sim. A pena de morte na China, ela vem da própria estrutura chinesa, né, algo que quase sempre existiu na China, e muitas vezes ela acaba sendo debatida como se a China fosse o único país no mundo que tivesse pena de morte. Muitas vezes se esquece que a pena de morte nos Estados Unidos, em vários estados norte-americanos, também existe. Ora, o que a gente poderia considerar como a grande diferença dessa pena de morte na China? O fato de que um dos principais motivos que se leva à pena de morte são crimes contra o patrimônio público, né? Ou seja, político corrupto que é pego roubando dinheiro público, ele é julgado na frente do povo e é condenado à pena de morte, né? Ou seja, existe algo que em nenhuma nação do globo colocar político corrupto condenado à pena de morte, a gente não vê em praticamente nenhuma nação do globo. Dá para entender, professor Fernando, que essa civilização milenar, a China, eles mantêm valores morais e éticos assim muito vivos, muito acesos, muito mais fortes do que nós aqui no outro lado do mundo, né? Sim, a cultura oriental, como você tem uma base filosófica muito forte, né, no budismo, no taoísmo, no confucionismo, e no caso da China, misturado tudo isso ainda com o marxismo, você acaba tendo o quê? Uma sociedade extremamente complexa, uma sociedade muito difícil da gente entender, né? Não é algo simples. Vou dar um exemplo. A questão do Tibete, que também é um outro tema que sempre vira polêmico, né? As minorias muçulmanas no Tibete, elas têm... Muçulmano, ele não come carne de porco. Então, entende-se que as empresas lá têm que pagar um salário maior para quem é muçulmano, né? Porque eles não comem carne de porco, tem que comprar carne de ovelha que é mais cara, portanto o salário deles tem que ser maior. Entende-se que, pelo respeito à cultura deles, que não trabalham na sexta-feira, eles vão ter uma quantidade menor de horas de trabalho. Entende-se como eles têm que rezar 5 vezes por dia, eles vão ter um salário, eles vão ter uma folga durante o dia para poder fazer as suas rezas. Ora, a maioria que não é muçulmana, né, nessas regiões, quando entra em confronto e vê que, olha, o outro ganha mais e trabalha menos, isso é garantido pelo Estado chinês, né? Dificilmente a cultura ocidental aceita algo do tipo. Isso gera conflitos. Então, o gerenciar os conflitos, entender o diferente como diferente, é a base do que a gente poderia chamar de uma democracia, não a democracia ocidental, mas de uma democracia, praticamente uma democracia filosófica. Respeita os direitos diferentes. Então, doutor, a questão da pena de morte que o senhor tem colocado, a questão da corrupção, né, que o Brasil está escandalizado nesses últimos 2 anos, mas a questão do traficante, né, do tráfico, também é passível da questão da pena de morte na China. E é importante nós aqui dizermos que quando é condenado tanto o político quanto o traficante, a pena de morte é com um tiro na cabeça, e a família, historicamente, fala isso a literatura, que a família tem que pagar a bala que o Estado gastou, que é dado o tiro da cabeça do condenado. Então isso é uma coisa assim, que até é novo, né, para a população, para quem ainda não conhece o Estado da China. E o controle da natalidade, professor? Sim. Só algo importante dizer, eu sou o contrário à pena de morte. Um sistema jurídico, ele pode pecar muito, e principalmente numa nação capitalista como a nossa, quem tem o melhor advogado nunca vai ser condenado, e continua sendo condenado aquele que não tem condições de ser atendido por um bom sistema jurídico. Como diz o poeta, né? O perdedor nunca conta a história. Nunca conta a história, exatamente. O controle da natalidade foi um problema seríssimo nos momentos em que a China estava mais pobre, né? Ainda continua existindo, mas já começa a ter exceções. A ideia do quê? De se ter um filho. A preferência das famílias era ter um filho homem. Isso nos anos 60, 70, atinge o que hoje? O número de mulheres na China é muito pequeno. Dificilmente um homem consegue casamento. Né? Então, muitas vezes, a mulher ela vai ter uma série de pretendentes
para poder escolher. O homem muitas vezes não tem como se casar. Mas até porque entra na história, se era filha menina, né? Sim. Era abandonada, por a questão de casar e não levar o sobrenome do marido, essa é uma das questões. Depois a tecnologia veio a ultrassom, se faz agora, se detecta uma menina, faz o aborto, né? Eu acho que essa é a prática que tem. Mas, além desses controles, o que o senhor vê na China para a questão do seu desenvolvimento? Eu acho que um dos pontos importantes, né, quando a gente fala, e eu sempre digo isso, vamos comemorar os 60 anos de Revolução Chinesa, porque eu acho que é importante a gente comemorar toda a luta popular. Todos os avanços populares, todas as conquistas dos oprimidos na Terra a gente tem que comemorar. Ora, qual foi a característica que a gente teve nesse momento? A China, depois da Revolução, ela se transforma em uma grande potência. Ela tirou, nos últimos 10 anos, 400 milhões de pessoas da linha da pobreza. A China, ela promove uma economia, um crescimento econômico gigantesco e que ela leva esse desenvolvimento também para os mais pobres, né? Hoje, os 3 maiores bancos mundiais são chineses. Entre as 30 maiores empresas globais, 5 são chinesas. Em 2006 não tinha nenhuma. O crescimento chinês ele é muito maior do que o brasileiro, né? Surgindo, indo em torno de 10 a 12% ao ano de crescimento. Só que não é só um crescimento que concentra a renda, mas é um crescimento que distribui renda também. Por isso é importante estar colocando isso, né? Uma comemoração dessa Revolução Chinesa. A China, ela aparece como um confronto direto à hegemonia norte-americana. A China aparece como uma nova forma de se olhar o mundo. O século XXI provavelmente vai ser um século chinês. Teria muita coisa para falar ainda sobre a China, Madruga, mas infelizmente o tempo urge, né? E o nosso programa já está no final. Então queremos aqui agradecer a presença do professor e nós vamos trazer para uma outra oportunidade para nós discutirmos o assunto como economicamente nós competir com o mercado chinês. Acho que é um assunto importante para a gente trabalhar. Agradecer mais uma vez a presença brilhante do comunicador Adir Seleski. Agradecer a você, esse telespectador que nos assiste esse programa, e dizendo e lembrando a todos vocês que o programa Dentro do Fato está no ar toda quinta-feira, às 21h40 da sua primeira edição, e a segunda edição no sábado, às 17h10. Lembrando ainda também que todos os nossos programas estão à disposição no site www.dentrodofato.com.br. Muito obrigado e até mais.